Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Daisy, estou aqui com vocês novamente, só que hoje a nossa aula vai ter como tema principal energia térmica. Para isso eu gostaria que vocês pegassem o caderno, o livro didático de vocês, um lápis ou uma caneta, caso vocês queiram fazer algum tipo de anotação. Claro que se a gente está falando em energia térmica, a gente já está aí pensando em temperatura, calor. Muito bem, é isso mesmo que a gente vai trabalhar. Vamos lá então? Vem comigo então. Primeira coisa que nós vamos trabalhar é a parte de termologia. Para que a gente possa trabalhar temperatura, que a gente possa trabalhar calor, a gente tem que entender o que é termologia. Então ele está dizendo assim, é a parte da física que estuda fenômenos relativos, ou aquecimento, ou a resfriamento, ou mudanças de estado físico, entre corpos diferentes. Esses corpos eles podem receber, eles podem ceder energia na forma de calor. Então a gente vai trabalhar muito isso, energia na forma de calor. Mas vamos entender então o que vem a ser termologia. Termologia, termo, calor, logia, estudo. Então é o estudo relacionado ao calor, esse ceder ou receber, né? Calor. Como que isso tudo vai acontecer? A termologia ela se divide em duas partes. Pode ser a termometria ou pode ser a calorimetria. Pelo próprio nome a gente já vê. A termometria ela está voltada mais ao estudo da temperatura. E a calorimetria está voltada ao estudo de calor. Termometria estuda a temperatura. Calorimetria estuda calor. Mas, espera aí, qual que é essa diferença? Temperatura, calor? Como é que a gente poderia definir temperatura? Como é que a gente poderia definir calor? Como é que eu sei a diferença entre eles? Vamos descobrir então? Vamos lá então. Calor. Calor nada mais é do que transferência. É uma grandeza física e ela está relacionada à transferência de energia térmica, ou seja, o calor sendo transferido de corpos com temperaturas diferentes. E claro, não tem como não colocar o sol aqui, uma fogueira. E aqui é que vem o grande detalhe. Corpos diferentes, transferência de energia em corpos diferentes. Sempre o corpo que tem maior temperatura é que vai ceder para o corpo de menor temperatura. Por isso que a gente escuta, a gente nunca perde frio, a gente perde calor. Por que a gente perde calor? Porque aquele corpo que está mais frio, ele vai receber o calor do corpo que está mais quente. Se vocês pegarem agora, vocês estão numa mesa, alguma coisa, e coloquem a mão de vocês em cima dessa mesa. A mão de vocês ela vai estar mais quente que a mesa. Então vocês vão perceber que vocês vão sentir o gelado, o frio da mesa, e automaticamente essa temperatura, vocês vão devagarinho, vocês vão perceber que vocês não percebem mais diferença de temperatura. Isso por quê? Porque a mesa está roubando calor do seu corpo, está tendo um equilíbrio e você chega um momento que você não percebe mais diferença de temperatura, certo? Se você tirar dali e passar para um outro lugar da mesa, você vai perceber a diferença. Né? Isso você pode fazer numa superfície de metal, que é mais fácil ainda de perceber essa diferença. Isso por quê? Porque o corpo, no caso a mesa, que tem uma temperatura menor, está, entre aspas, roubando o calor do seu corpo. Rouba até o momento que a temperatura dos dois fica igual, que a gente vai falar depois em equilíbrio térmico. Tudo bem? Isso quer dizer que a gente pode dizer que calor é energia térmica em trânsito. Por quê? Porque ela está passando o corpo de maior calor, cede calor para o corpo de menor temperatura. O corpo de maior temperatura cede calor para o corpo de menor temperatura. Tudo bem? Muito bem.
Então, calor é transferência de energia térmica. E temperatura, o que será que é? O que será que tem a ver com temperatura? Calor, transferência. Temperatura, a temperatura ela já está diretamente ligada ao grau de agitação das partículas, certo? Até esqueci de comentar, estava escrito, o calor no Sistema Internacional ele é medido em joule. A temperatura no Sistema Internacional a unidade de medida é o Kelvin. Porém, nós aqui no Brasil, em grande parte de outros locais, utiliza a escala graus Celsius. Nos Estados Unidos é utilizada uma outra escala, que é graus Fahrenheit, que a gente vai perceber também, a gente vai estudar ainda nessa aula essas 3 escalas. A unidade Kelvin é a unidade do Sistema Internacional. Tanto na química quanto na física, quando a gente vai trabalhar temperatura, a gente tem que fazer uma conversão para Kelvin, se for pedido no Sistema Internacional. Muito bem, então olha lá, o calor tem a ver com transferência de energia térmica, temperatura, grau de agitação das partículas. Esse grau de agitação ele está diretamente ligado ao calor. Quanto maior o calor, maior a temperatura. Se a temperatura é maior, as partículas estão em maior movimento. E aqui eu coloquei uma escalazinha, né? O sólido, onde as partículas estão tão próximas umas das outras que elas apenas fazem vibração. Elas não têm espaço entre elas para que elas possam se movimentar. Já no estado líquido, elas têm algum espaço, mas é pouco ainda. Por isso que o líquido, parece que essas partículas elas passam umas sobre as outras. Por isso que dá a sensação para nós que quando você põe o líquido na tua mão ou em algum recipiente, ele escorre, justamente por causa da movimentação dessas partículas. Já no estado gasoso, as partículas estão bem afastadas. Então tem espaço entre elas, bastante espaço entre elas. Por isso que quando a gente anda, a gente sente, dependendo da velocidade que você está andando, você pode estar correndo ou andando numa moto, de bicicleta, alguma coisa, você percebe um vento, mas você não sente nada batendo em você. Por quê? Porque as partículas é como se elas fossem abrindo espaço e você vai passando, certo? Porque o espaço entre elas é maior. E existe também um outro estado físico que a gente chama de plasma, que vocês vão ver, a gente tem falado bastante sobre isso, onde as partículas estão muito afastadas e além das partículas ainda existem os íons, que são os que têm carga positiva e os que têm carga negativa. Mas isso é um pouco depois em química, tudo bem? Depois disso, nós temos as temperaturas. A gente já sabe que nós temos os estados sólido, o líquido e o gasoso. Aqui eu dei como exemplo a água. Por que água? Porque a água nós conhecemos nos 3 estados físicos. O gelo, que é a água sólida, o líquido, que é a água líquida, e o gasoso, que é o vapor d'água, certo? Por isso eu coloquei aqui. Só que para que exista mudança de estado físico, tem que principalmente alterar a temperatura. A temperatura pode aumentar ou a temperatura pode baixar. Se você aumenta a temperatura, você está aumentando o calor. Se você baixa a temperatura, você está diminuindo o calor. Então, temperatura e calor, elas estão envolvidas, certo? Ou seja, vamos começar aqui pelo aquecimento. Quando eu tenho aquecimento, eu vou da menor temperatura, que é o sólido, para a maior temperatura, que é o gasoso. Lembram qual é o nome da mudança do estado sólido para o líquido? Sólido para o líquido é fusão. Por isso, fundir alguma coisa é derreter, certo? Do líquido para o gasoso é vaporização. Essa vaporização pode ser a ebulição, pode ser a evaporação, quando você simplesmente coloca uma roupa no varal, alguma coisa, aquela água que estava na roupa, a roupa molhada, acaba secando, porque a água evapora. Ebulição é quando você põe uma panela com água no fogo
e de repente começa a formar bolhas. Por isso é ebulir, é formar bolhas. Por isso, ebulição. Existe um outro caso que é a calefação. Calefação é quando você coloca alguma coisa muito quente, você fez, por exemplo, na chapa, né, na frigideira, você tem pão para o dia seguinte, você passa uma margarininha no pão e põe na frigideira e dá uma tostadinha. No que você fez isso, se você tirar dali e colocar a frigideira embaixo da água e colocar gotículas de água, você vai ver que ela faz um barulhinho até nela, faz tsh, ou seja, ela vaporiza muito rápido. Esse é o termo calefação, tudo bem? Nós também temos a mudança direta do sólido para o gasoso, que é chamado sublimação. Aqui um exemplo típico é o gelo seco. O gelo seco é chamado de seco justamente porque ele não passa pelo estado líquido. Ele passa direto do sólido para o gasoso. Só que não é água, é o gás carbônico no estado sólido. E como a temperatura como o gás carbônico na nossa temperatura, aproximadamente 25 graus Celsius, que nós temos o padrão, nessa temperatura ele se encontra no gasoso. Quando o gelo seco encontra o ar, ele automaticamente passa para o estado gasoso. Ele não passa pelo líquido. Então, se você puser, claro, tem que tomar cuidado para não queimar, né? Coloca num recipiente o gelo seco e no recipiente o gelo formado pela água, você vai perceber que o gelo seco vai esfumaçar inteirinho. A água vai, primeiro o gelo vai derreter para depois vaporizar, tá? E agora pelo resfriamento. Resfriamento, nós vamos fazer o processo inverso. Então eu tenho condensação, que é do gasoso para o líquido, tá? E esse é quando chove, né? A formação da nuvem, nada mais é do que isso, né? A condensação, quando você vai tomar banho e embaça o espelho, que você não consegue enxergar, aquilo ali é uma condensação do vapor d'água, tá? Do líquido para o sólido, solidificação, e também do gasoso direto para o sólido, também sublimação. Esse aqui eu posso falar que é o gelo seco. Existe também a naftalina, né? Naftalina são aquelas bolinhas brancas deixadas no guarda-roupa, né, para espantar traças e baratas, e que ela sublima, ela passa direto do sólido para o gasoso. Nossa, muito barulho agora, desculpem. Vou repetir. A naftalina, quando ela passa do sólido para o gasoso. Tudo bem? Continuando. Depois disso, nós temos a energia térmica. Como que essa temperatura a gente pode medir no nosso corpo? A gente utiliza o termômetro. E esse termômetro aqui, nesse tempo da Covid, a gente tem visto muito em mercados, em locais onde a gente vai, no shopping, para você entrar, você percebe esse tipo de termômetro. O que acontece aqui? Na verdade, o termômetro, quando ele entra em contato, olha, com o corpo, ele troca calor e estabelece um equilíbrio. Então, faz com que o termômetro e o teu corpo estejam na mesma temperatura. E aí você consegue ler a temperatura do teu corpo. Se ela está na faixa de 36 a 36,6, 36,7, a gente chama de normal. 37 para cima já está levemente febril. E se for 38, já está com febre, né? E aqui eu coloquei como curiosidade uma imagem do infravermelho, colocando lá partes do nosso corpo onde tem maior quantidade de calor e menor quantidade de calor. Claro que aqui, lembrando que esse vermelho, amarelo, laranja é onde tem maior quantidade de calor, ok? Agora sim, nós vamos para as escalas termométricas. Então, nós temos a escala Celsius, que ela é chamada de Celsius porque ela é dividida em 100 partes, então é centígrada dividida em 100 partes, e é a mais utilizada no mundo. Aqui a gente atribui o 0 grau Celsius
ao ponto de fusão da água e 100 graus Celsius o ponto de ebulição, mas isso ao nível do mar. Dependendo do local onde você more, essa temperatura altera. Então, a gente tem que saber que essa temperatura é o nível do mar. Essa escala, então, ela tem lá, ó, temperatura de fusão da água 0 e ela é dividida em 100 partes até chegar na temperatura de ebulição da água, que é 100 graus Celsius, tá? Por isso a gente fala graus centígrados, certo? A outra escala é a escala Fahrenheit. Ela é mais utilizada nos Estados Unidos, tá? Só que nessa escala, o ponto de fusão da água é 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição é 212 graus Fahrenheit. Ela é dividida em 180 partes. Aí o aluno diz, mas como assim? Simples, diminua 212 menos 32, você vai achar 180. Se eu comparar agora a escala em graus Celsius com a escala em grau Fahrenheit, o que eu tenho? Equivalente ao ponto ou temperatura de fusão da água em Celsius, a temperatura de fusão da água em Fahrenheit vai ser 32. A temperatura de ebulição da água em graus Celsius na escala Fahrenheit será 212. Então, é equivalência de uma escala para outra, tá? E a última é a escala Kelvin. Essa escala ela foi desenvolvida por meio de estudo da agitação das moléculas. Entendam molécula aqui como partículas, tá? Então, a gente usa o termo partícula e molécula e é também chamado da escala absoluta. Por quê? Porque ela começa no zero absoluto. Entendam zero absoluto, não temperatura. Zero de partícula praticamente parada. Nessa escala já é diferente, ó. Se eu puser ela aqui ao lado, vocês vão perceber, ó, eu coloquei as três, ó. Temperatura de fusão em Celsius, 0. Fahrenheit, 32. Kelvin, 273. Então, se eu perguntar qual é a temperatura de fusão da água na escala Kelvin, 273. Qual é a temperatura de ebulição da água na escala Fahrenheit, 212. E na escala Kelvin, 373. Ok? Ela é dividida em 100 partes, 273 até 373, 100 partes. E por último, conversão dessas escalas. Para que a gente possa fazer a conversão das escalas, eu fiz de novo a referência de cada um deles, e aí existe uma fórmula, né? Que a temperatura em Celsius sobre 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. É uma fórmula, tá? É uma fórmula que você vai poder fazer. Professora, se eu tenho a temperatura em Fahrenheit e eu quero saber qual é em Celsius, igual a esses dois. E você faz o cálculo. Ah, eu tenho em Fahrenheit e eu quero saber em Kelvin, igual a esses dois. Eu tenho em Celsius, quero saber em Kelvin, você não usa esse do meio, usa este e o último. Tudo bem? Nós vamos ter depois um exercício que eu vou trabalhar isso. E claro que agora é hora de vocês, né? Página 28, conexões. Página 32 e 33, exercícios 1, 2 e 4, ok? Até um próximo momento. Beijo, me liga. Fui!